Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje, depois da sua ressurreição, né? Qual a passagem, o que a gente pode desfrutar, trazer para a nossa vida, né? Depois que ele ressuscitou, a gente tem a certeza da salvação, né? Ele morreu na cruz para nos salvar. Então, para isso, a gente precisa seguir essa lição de casa todos os dias, né? É a palavra de Deus nos ensinando, nos dando direcionamento, né? Para que a gente possa seguir cada dia conforme a sua santa vontade. E a gente vai fazer agora essa vontade dele para nossa vida. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de São Mateus. No livro de Mateus, aqui, ó, no capítulo 28, no versículo do 8 ao 15. Adiante. As mulheres saíram depressa do túmulo. Estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrem-se. As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenha medo. Vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes dos sacerdotes se reuniram com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Digam que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos e vocês não precisam ficar preocupados. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, tal boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: Toda a autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, ela dá continuidade à ressurreição de Jesus. As coisas que foram acontecendo depois da sua ressurreição. As aparições, por exemplo. Ele apareceu a Maria Madalena. Aí aqui a palavra diz que ele apareceu para as mulheres. As mulheres conseguiu reconhecê-lo. Com certeza essas mulheres eram mulheres de oração, mulheres temente a Deus. Para poder ver o Senhor, a gente viu, né, num vídeo aí anterior, a gente fala sobre isso, sobre o poder da oração. A oração, ela abre o nosso discernimento para que a gente possa entender as coisas do alto. Então, a palavra diz que as mulheres se prostraram diante de Jesus e já foram beijando seus pés, né? Adorando o Senhor. Então Jesus fala, a palavra diz que Jesus manda que elas vá avisar os discípulos que ele vá a Galiléia, que lá ele vai se fazer presente, ou seja, ele vai se mostrar corpo, sangue, alma e divindade para os discípulos. Mas a gente observa aqui uma coisinha. A gente observa que a palavra diz
que muitos não acreditaram. E a gente sabe que não. A gente sabe que no meio dos discípulos mesmo, tinha Tomé, né? Tomé precisou tocar nas chagas de Jesus. A gente vai ver essa passagem. Eu acredito que daqui para o final de semana a gente veja essa passagem. Que Tomé, que representa todos nós, né? Sem fé. Não é fácil, na verdade. Não é fácil acreditar naquilo que a gente não vê, né? É difícil para um cristão acreditar que Jesus ele está vivo, o corpo, a alma e a divindade, corpo, sangue, alma e divindade, num pedaço de pão. Mesmo que ele diga, mesmo que ele afirme na sua palavra. Não é fácil para nós cristãos, né? No começo da minha caminhada, eu tinha uma dificuldade de entender isso, né? Eu sempre comunguei, né? Sempre depois que eu fiz primeira comunhão, eu dei sequência aí às missas, eu ia na minha adolescência, eu comungava, né? Mas eu não entendia o mistério da forma como era. Depois de muito tempo, já adulta, né? Quando eu começo a entender a palavra de Deus e a entender o mistério, eu ainda questionava diante das adorações, diante de Jesus Eucarístico. E uma vez eu me recordo que eu questionei e falei, né? Tem uma missa de cura e libertação, que é toda quinta-feira, onde o padre passa com Jesus Eucarístico, que é a hóstia num ostensório, que é aquela coisa assim, que parece uma estrela, né? Cheia de raios assim, e lá fica o pão, que é a Santa Eucaristia. Então, ele passa na igreja com Jesus Eucarístico ali, e ali é Jesus vivo, né? É Jesus vivo. E nesse momento eu comecei a imaginar, na minha cabeça de olho fechado, eu comecei a imaginar Jesus andando no lugar do padre ali, Jesus andando e eu atrás dele, tentando pegar na orla do seu manto, como aquela mulher da Bíblia. Eu tentei criar isso na minha mente naquele momento de adoração ali. Mas ali eu perguntava, Senhor, tu estás presente aqui verdadeiramente? Verdadeiramente tu estás? Me perdoa porque eu não estou conseguindo ver, né? Você não vê a olho nu, mas você tem que ver com o coração. E eu me recordo que isso foi no começo das minhas experiências. E eu me recordo que quando ele deu a volta à igreja com Jesus Eucarístico, ele mostra Jesus para você, ele chega junto de você quando ele passa e coloca Jesus à sua frente. E eu lembro que naquele momento, né, naquele momento que eu olhei, eu senti como se fosse um raio saindo daquilo ali. Mas era uma coisa tão forte que tomou conta de mim e me deixou toda dormente, dos pés à cabeça. Então, eu não cheguei a cair, mas eu senti um raio saindo dali, uma força saindo dali, né? Que eu não sei explicar. E desde esse momento, nunca mais eu duvidei, né? Fiquei uma semana ainda tentando entender como que de uma coisa assim, um ostensório, né? Um pão ali, uma hóstia consagrada, consegue sair uma força dali. E nunca. Essa foi uma das primeiras experiências que eu tive com Jesus Cristo Eucarístico. Depois eu tive muitas outras, porque eu teve um momento da minha vida que eu participava de missa todos os dias. Para me manter casta, né? Durante o começo da minha caminhada, eu precisava dessa força espiritual, eu precisava desse alimento espiritual. Então eu buscava a missa todos os dias. Então todos os dias eu estava recebendo Jesus. Ah, tu virou santa? Não, não virei santa. Mas eu tinha uma força muito grande, eu tinha uma intimidade muito grande com ele, porque todos os dias eu estava
recebendo, me alimentando dele. Então eu comecei a ter experiências sobrenaturais que, se você contasse ali, o povo dizia: amarra que tá doida, né? Amarra que ela enlouqueceu. Então é as experiências que ele nos mostra quando a gente pede. Eu tive essa experiência e tive outras muito fortes, né? E ali eu não tive dúvida que Jesus estava vivo na Santa Eucaristia. Então nós somos assim. No nosso meio existem pessoas que não acreditam, né? Pessoas que não acreditam, pessoas que têm dentro da sua denominação ali a sua ceia, mas não o tem como vivo. Não tem ali a consagração, porque essa consagração ela é dada a Pedro. Só Pedro tem a chave do céu para ligar e desligar aqui na terra. O que ele ligar é ligado no céu, o que ele desligar é desligado no céu. Isso não é uma historinha da Bíblia, né? São palavras de Jesus. Então, muitos não creem, muitos faz por uma lembrança, né? É uma lembrança da ceia do Senhor. Então ali todos estão ceando, mas não estão acreditando. E o mistério está em acreditar. Porque ele diz: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Né? Se você comer, eu estarei em você e você estará em mim. Né? Então, a palavra hoje vem dizer, né, que muitos creram, mas muitos não acreditaram. Assim como Tomé. Tomé estava lá no meio. E a palavra diz que os discípulos seguiram para a montanha lá na Galileia, aonde Jesus ia ter esse encontro pessoal com eles. Jesus ia se mostrar. Então, o mistério está em acreditar, né? Então, nós temos, né, a nossa fé, ela nos permite acreditarmos que Jesus Eucarístico é o Jesus vivo ali, né? Então, hoje a palavra ela vem relatar que aquelas mulheres, elas estavam com certeza focadas nas coisas de Deus. Elas eram mulheres temente a Deus, mulheres de oração, mulheres do silêncio. Exemplo de quem? De Maria, a mulher do silêncio, porque imediatamente a palavra diz que elas se prostraram diante de Jesus e acreditaram e começaram a adorá-lo, beijando os seus pés, né? Então, o que a gente pode trazer para a nossa vida? Que a gente precisa ser essas mulheres. Precisamos acreditar nesse mistério. Você percebe que nas quintas-feiras é dia de adoração. É o dia onde pega-se aqueles ostensórios que eu acabei de falar, de ouro ali, dourado, e ali bota Jesus Eucarístico, que é o pão, coloca no altar e a gente vai lá para adorá-lo. Ficamos lá de joelho, louvamos, agradecemos, pedimos perdão. Mas você vê que a incredulidade das pessoas é tão grande que as igrejas estão abertas com Jesus e Jesus está lá sozinho. Jesus não fica sozinho dentro da igreja. Por quê? Tem os fiéis que trabalham lá na igreja. E ali eles vão revezando. Mas eu falo a assembleia. As bancas, elas estão totalmente vazias praticamente. Se as pessoas soubessem, entendessem, acolhesse e acreditasse, a igreja não daria. A frente da igreja não daria de tanta gente. Por quê? Porque é o Senhor vivo, corpo, sangue, alma e divindade que ali está. A gente também percebe uma coisa quando a gente está na missa, no momento da Eucaristia, no momento que você levanta e vai na fila da comunhão para receber o pão, a conversa que é muito grande, né? Claro que deveria ter uma catequese, um minutinho ali, antes, ter uma catequese e mandar que as pessoas, ensinar que as pessoas precisariam ficar de joelho, pelo menos as pessoas que não vão comungar, precisaria ficar de joelho adorando o Senhor.
porque o Senhor está sendo dado ali na frente. Aquelas pessoas que estão mais ou menos seguindo o caminho do Senhor, né, que não está em pecado mortal, ele está ali se fazendo presente. Então, se você não está recebendo porque você está em pecado, né, o mínimo que você pode fazer é se ajoelhar e ficar rezando e não conversando com o vizinho do lado, né? E a gente percebe que não é bem assim. Então, isso é um tipo de incredulidade. As pessoas, elas não acreditam. Talvez são pessoas católicas, que dizem ser católicas, né? Mas precisa que as pessoas expliquem, que as pessoas façam catequeses com ela. Não é só a catequese da primeira comunhão. Quando fazemos a primeira comunhão, a gente tem 11 anos. Eu fiz com 11 anos de idade, né? Então, as pessoas precisam entender esse mistério do Deus vivo. E ele se faz presente e vivo na Santa Eucaristia. Ele se apresentou àquele povo ali, ele se apresentou para aquelas mulheres que acreditaram, para você que acredita, para mim que acredito, né? E ele sabia que ali também existia pessoas que não acreditavam, como Tomé, né? Então ele chega e pede, aparece para Tomé e pede para que Tomé toque as suas chagas, né? Então o ensinamento de hoje para a nossa vida é esse. É o mistério da Eucaristia, é a presença viva de Jesus depois que ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo. Ele é carne, sangue, alma e divindade, tudo junto. Então, quando recebemos o Senhor na Santa Eucaristia, estamos recebendo a Cristo. A nossa alma, ela fica impregnada da misericórdia dele. É ele que nos sustenta. E olha que eu posso dizer que sustenta. Sustenta porque quando eu comungava todos os dias, é claro que as tentações ela vinha dobrada, como tapioca, né? Elas vinham assim, uma atrás da outra. Mas eu conseguia passar todas elas. Mesmo tentada, mesmo, né, querendo pular ali o propósito, eu não conseguia, porque eu tinha uma força na minha alma muito grande. Só que das vezes que eu também percebia que das vezes que eu tinha a aridez espiritual, né, já falamos sobre isso, eu perdia, né, a força. Sabe quando Sansão, quando perdeu o cabelo? Pois é, eu perdi aquela força. Então, muitas vezes, eu dava aquele tombo de querer viver tudo, viver a carne, viver aquilo ali que é natural, é da natureza, mas a palavra pede que a gente se conserte em certas áreas da nossa vida, né? Então, quando você entende isso, né, você passa a se policiar mais, né? Assim, se policiar mais. Então, você vê o poder. Então, não é qualquer coisa. Eu não posso chegar e receber o pão de Jesus achando que é só um simbolismo, achando que é só ali a lembrança daquela ceia, aonde ele se fez presente. Não. Eu preciso acreditar que eu estou recebendo o Deus verdadeiro, o sangue vivo dele permanece em mim e eu permaneço nele, né? Até enquanto eu estiver permitindo, né? No dia que eu quiser sair, me divertir, fazer como um filho pródigo, né? Aí eu vou precisar me afastar, não é isso? Vou precisar me afastar. Então hoje a palavra mostra que Jesus vivo na Eucaristia, esse que a gente conhece na Eucaristia, ele se apresentou de corpo presente aos seus discípulos, aquelas mulheres de oração, né? E a Maria Madalena também. Amém? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.